Olá, meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando. Vamos falar de um filme que completou seus 35 anos. Eu vi uma continuação da franquia recentemente no cinema. Eu saí exatamente muito contente pelo seguinte: não é um grande filme, não é um grande filme. Tem problemas no roteiro? Tem, essa continuação. Só que eu nunca tinha visto nenhum filme da franquia no cinema. Eu era muito jovem quando saíram as partes originais. Eu não tinha dinheiro, enfim, vários e vários problemas. Mas eu ainda tenho fé que vou vê-los em tela grande. Eu não quis nem fazer o filme deste último filme da franquia, que ele foi tão massacrado que eu acredito que futuramente nós faremos um vídeo sobre isso. O problema da... Vou até falar o filme, é o Destino Sombrio, que é o novo Exterminador do Futuro. O problema não foi dar tanto destaque para as mulheres, como eu vi vários, ouvi e li vários comentários, pois a franquia do Exterminador, em todas as partes, as mulheres têm grande destaque. O problema foi eles terem matado a história original. Isso que foi o problema. O Cameron ele matou a história original para dar espaço para uma história que não tem nada a ver, ao meu ver. É como se o Stan Lee, vou matar toda a história do Homem-Aranha e vou inventar outra coisa. Aí decepciona qualquer fã, não tem fã que resista. Mas enfim, vamos falar dele os 35 anos, mas com muito gosto, do Exterminador do Futuro. O DVD, que infelizmente eu não tenho duplo, mas vou comprá-lo, é questão de tempo agora. O VHS original da Globo Video. O da Flash Star, que treme, mas como treme esse DVD da Flash Star? Está de ponta cabeça. E tem aquele livro DVD da Veja. Vou deixá-lo deitado por enquanto, depois nós folheamos as curiosidades com mais calma. E o James Cameron era o seguinte, ele era um cara, ele é um canadense, ele é muito influenciado pelo cinema fantástico. Ele queria ser diretor depois do 2001. Ele estava na dúvida entre ser diretor ou desenhista de quadrinhos. Esse filme o motiva, mas como a vida é dura, ele tem que trabalhar de mecânico ou caminhoneiro. Só que depois que ele vê o Star Wars, o primeiro episódio 4, A Nova Esperança, ele fica motivado a comprar uma câmera, ele monta e desmonta essa câmera várias vezes, ele vai pedir auxílio na empresa do Roger Corman, emprego. Eu recomendo bastante para vocês verem esses primeiros filmes do Cameron como técnico de efeitos especiais. Mercenário das Galáxias, no clima do Star Wars, Galáxia do Terror, que é no clima do Alien, mas você vê que os cenários são do Cameron, as maquetes, tudo é do Cameron. O Fuga de Nova York, que nós já abordamos no Reavaliando. Quem não viu, eu sugiro que veja, que é um vídeo muito antigo do Reavaliando, um vídeo mais simples, mas era o material que nós tínhamos disponível na época. E o Fuga de Nova York é uma grande influência no trabalho do Cameron, pois trata de futuro pós-apocalíptico. E um detalhe que eu também não falei lá no... Eu tenho que falar para vocês, que isso aí passa batido, né? A gente não pode esquecer. Lá no filme do George Miller, no vídeo, o Crocodilo Dundee é australiano. Desculpe interromper assim o assunto. E o Jimmy Soul é uma minissérie falando sobre a política do George Miller, que eu esqueci de falar lá no outro vídeo, que infelizmente está inédito. E já é hora de uma mostra para o George Miller e outra para o James Cameron. Aliás, o Cameron ele é muito influenciado pelo George Miller, pelo Mad Max, é nítido. Quem for olhar com bastante calma vai ver isso. E tanto o Mad Max quanto o Exterminador do Futuro foram exibidos no futuro, não está escrito, não está escrito no CCBB, não pude ver. Eu tive que ver outros filmes que eu não tinha visto. Mas uma hora eu tenho certeza que eu vou pegá-los em tela grande no DF. Enfim, o Cameron, ele vinha do fracasso do Piranha 2. É um filme que ele vai fazer na Itália, é muito mal sucedido, ele não tem aquele retorno necessário, ele invade a sala de edição, ele passa altos e baixos nesse filme. E até então ele tem um sonho. Não é, o Exterminador, perdão, não é um filme uma ideia que ele tem desde a adolescência, desde a fase da infância. Ele teve um pesadelo, ele ficou com febre alta, ele sonhou um esqueleto metálico o perseguindo. Aí foi de onde ele teve a ideia de fazer o Exterminador do Futuro. Poxa, agora eu vou fazer o Exterminador. Só que até então o título é The Terminator. Exterminador do Futuro é no Brasil. A trilha do Terminator, que é do Brad Fiedel, um compositor que eu considero excelente,
ela é tocada no Brasil em vários programas jornalísticos, tipo da Atena, Balanço Geral, a Hora, Patrulha Alerta, aqueles programas que passam meio-dia, ou 5, 6 horas lá nas Record, nas Bandeirantes da vida. Enfim, até hoje aquela trilha é bem tocada. E o Enigma do Outro Mundo do Carpenter também toca bastante, mas enfim. O Cameron, ele sabe que não tem orçamento para fazer esse filme. Esse filme ainda é na pegada do Roger Corman. Aliás, é um vídeo que nós estamos vendo do Roger Corman. Nós temos que falar quem é esse diretor, esse produtor, ator também. É muito importante que os mais velhos, os mais jovens reconheçam a importância do Roger Corman. O Roger Corman, ele dava trabalho para todo mundo. Só que mesmo esse filme aqui, o Cameron sabia que não dava para fazer na firma do Corman. Lógico, como ele tinha feito o fracasso do Piranha 2, uma Warner não ia abrir portas para o Cameron, uma Universal, uma Paramount, uma Fox. Isso estava descartado. Dizem que quando ele estava fazendo esse roteiro, ele estava fazendo o roteiro do Exterminador em uma mesa, em outra mesa do Rambo 2, o roteiro do Rambo 2 é dele, e do Aliens o Resgate. Mas até então não sei como é que ele fez do Aliens o Resgate, que ele não tinha sido contratado para fazer a continuação do filme do Ridley Scott. Mas enfim, o Cameron, ele é obrigado a vender esse roteiro por $1 para Orion. A Orion era uma firma que estava decolando nos Estados Unidos, uma firma que já estava indo lá para o médio porte. As últimas firmas a saírem nos Estados Unidos foram a Orion, a Canon e a Carolco, que elas apostavam nesses filmes de ficção, filmes de terror, filmes mais fantasiosos. E os grandes estúdios, eles tinham medo de fazer esse tipo de filme. Esse tipo de filme não era bem visto pela indústria. Você pode ver que eles ainda tinham um certo receio em fazer esse filme. O Cameron, ele vende os direitos por $1. Talvez por isso esse Destino Sombrio tenha sido tão ruim, porque o Cameron, ele nunca foi dono da franquia. Ele vende para a Gale Anne Hurd, que é essa produtora que depois casa com ele. Aqui ela nos sets do Walking Dead, com o ator do Walking Dead. Ela praticamente produz os primeiros filmes do Cameron, Alien, Segredo do Abismo, enfim, todos esses filmes do início de carreira do James Cameron. Só que o que acontece? O Cameron, ao meu ver, foi o primeiro filme que mostrou o que seria um futuro pós-apocalíptico, como seriam as máquinas, se as máquinas se rebelassem, como elas se comportariam com os humanos, será que elas jogariam a humanidade a um estado de barbárie? Isso tudo é muito bem abordado pelo Cameron. O Cameron, se você for olhar, o John Connor, também pode ser, o JC pode ser uma abreviação de James Cameron, não sei se todos pegam isso. A história, como o Terminator volta no tempo, ele quer eliminar a Sarah Connor, é Sarah Connor do original, é até a pronúncia. Ele lembra também uma parábola bíblica, quando Herodes, ele quer matar o primogênito, ele sabe que vai ter um judeu que vai liberar os outros judeus, que é a história de Jesus Cristo. Isso aí é uma história meio que bíblica, se você for olhar. Vai ter um Salvador que vai liderar os humanos contra a guerra contra as máquinas, assim como seria na parábola de Jesus. Não sei se o Cameron é um cara que lê Bíblia, mas a Bíblia. Mas ele é um cara que a gente vê que tem essas nuances e tal. E quando esses filmes saíam no Brasil, o pessoal só via bordoado. Eu lembro que tinha um general, na 7, general, alguma coisa assim. Ele, pô, mas esse filme tipo Rambo, Rock, Exterminador, Predador tem que ser proibidos pra gente de 110 anos. Não pode. Você vê que um cara militar tinha esse pensamento. Ele não pensava qual era a proposta do filme. Eu considerava isso muito engraçado. Eu tenho ele na 7. Depois eu mostro pra vocês esse senhor. Só que o Cameron, ele vai pegando várias influências de livro. Você pode ver, de repente tem muita coisa ali do Arthur C. Clarke, Isaac Asimov. Ele tem um episódio do Além da Imaginação, onde o Jack Warden, ele vai parar num planeta que ele é condenado por um crime que ele não cometeu. Ele tem que ficar a vida toda nesse planeta e vão levando mantimentos para ele. Aí, como ele fica muito solitário, eles são obrigados a construir uma androide feminina. Ela vai convivendo com ele, só que ele vai se apaixonando por ela. Tem um episódio do Quinta Dimensão chamado The Soldier, escrito pelo Harlan Ellison. Harlan Ellison, ele escreveu muitos gibis da DC, da Marvel. Ele escreveu o roteiro do Além da do Quinta Dimensão, que seria a rival da Além da Imaginação.
The Soldier é praticamente o mesmo enredo do Terminator. Ele chegou a processar o James Cameron e os produtores. Tanto que nos créditos finais, quem poder ver os créditos finais vai estar lá. Em agradecimento aos trabalhos do Alan Harrison, os produtores agradecem tal, porque ele ameaçou processar a galera. E realmente tem aquela cena dos soldados se confrontando no futuro, a coisa devastada. A cena do interrogatório do Kyle Reese é muito, muito parecida com a cena do Terminator, quando o Kyle Reese está sendo interrogado. E uma coisa que quem for ver os 3 primeiros Terminators, que são os 3 mais dignos que eu considero, vai ver o Dr. Silberman. Dr. Silberman é aquele psiquiatra, ele sempre está um pouco antes do Arnold aparecer, ele vai embora, o Arnold aparece. Quem for olhar isso com bastante calma vai ver isso. É só ele sair da delegacia ou da chefatura de polícia, ele vai aparecer, o Terminator vai aparecer, pode perceber isso. E o Cameron vai fazendo essas junções de tudo isso e tal. Só que o que acontece? A Linda Hamilton é uma pena que ela faça filmes tão medíocres depois com o decorrer da carreira. Ela já é uma mulher guerreira, uma mulher determinada, uma mulher que está sendo garçonete. Não é fácil ser garçonete. Quando o Kyle Reese vem do futuro, você vê aquele negócio. Ele tem que tentar convencê-la que ele é do futuro, que ele veio numa máquina do tempo. É uma situação limite. Como com poucos recursos ele vai conseguir convencer a Sarah Connor. E quando o muso, um dos musos aqui do Reavaliando, o Arnold Schwarzenegger, o T-101, né? O Cyberdyne System, como ele fala. Ele tá muito bem, cara. A galera pega no pé dele, porque na época tinha o O.J. Simpson, que era a primeira escolha. O Lance Henriksen. O James Cameron chegou a fazer desenhos dele como Terminator. Quando o Schwarzenegger lê o roteiro, ele se identifica com o Terminator. Ele não se identifica com o Kyle Reese, ele não vê graça no personagem do Kyle Reese. Houve um filme chamado na época O Exterminador, que eu até já coloquei o VHS em alguns vídeos do Reavaliando. Foi um filme muito mal de bilheteria. Só que o Cameron, e um filme tosco também, mas eu gosto. O Cameron convence, cara, ó, como é que você fala, ó o seu jeito de falar. O próprio sotaque do Arnold já era uma metralhadora lá em 80. Era muito agressivo. Quando ele entra, o que acontece lá no primeiro Terminator? Você vê a maldade desse personagem, a frieza, você realmente vê que ele é uma máquina, ele não tem sentimentos por ninguém, ele pisa nos bonequinhos das crianças, nos carrinhos das crianças, ele quebra com aquela truculência os vidros dos carros, até para folhear a agenda telefônica ele é bruto. Você pode ver que ele vai folheando numa brutalidade. Ele não folheia tipo a gente assim, não, tá? Ele vai na brutalidade total. E já tem aquele problema que tem lá nos Estados Unidos das armas. Ele vai comprar as armas na Alamo. A Alamo é o estado do Texas. O pessoal gosta de arma pra caramba do Texas. E é vendido pelo Dick Miller. Dick Miller, ator, começou com Corman, depois vai fazer com filmes com Joe Dante. Ele já falecido, faleceu ano passado. Nós fizemos até uma homenagem aqui no Reavaliando. Mas o que acontece? O Cameron, ele sabe fazer essa parábola, ao meu ver, do bem contra o mal, que ele vai ser decidido no futuro, ou no presente, no ano de 1984. Aliás, o Novo Mulher Maravilha é de 1984. Quem não viu o trailer, eu recomendo. Se o filme for aquilo que o trailer está prometendo, parabéns para a Warner e a DC. Mas, enfim. O Cameron, você vê efeitos bem no estilo do Roger Corman, maquetes, aqueles robôs, aqueles stop motion. Stop motion, como eu falei, é aquele bonequinho que vai mexendo aos pouquinhos. Mas isso é muito bem feito. Quando é em Los Angeles, eu fico até triste que poucos filmes se passam em Los Angeles. Quase tudo é em Nova York. Não deveria ser tão Nova York. O Cameron, ele fez questão de filmar nas favelas de Los Angeles, nos bairros mais periféricos, pois tem periferia em Los Angeles. Isso dá um clima sujo ao filme. Isso é uma coisa que foi perdendo nos Exterminadores seguintes. Aquele clima fétido, de sujeira, de devastação, da coisa sendo o fim do mundo. Isso foi depois que o Exterminador foi para os grandes estúdios, ficou muito bonito. Ficou muito bonito, muito limpinho. O Kyle Reese, quando você o vê a princípio, você vê, pô, esse cara veio do futuro. Ele é um cara
sujo, né? Ele é um cara talvez desmemoriado ou maluco. Isso aí dá todo esse... Eles não sabem mais transmitir esse clima. E o primeiro Terminator, ele tem clima de filme noir, ele lembra muito filmes de detetive, filmes de terror, ele tem aquela pegada de filmes de terror, filmes de suspense. Aquela primeira perseguição de carros, aliás, a Tecno Noir, que é a boate, isso é uma coisa que os filmes foram perdendo. O próprio Cameron foi perdendo isso com o passar dos anos. Ele é tipo um monstro, ele volta, ele levanta, ele sempre levanta, ele, sabe? Você pensa que ele morreu, mas ele torna a levantar. Isso é uma coisa que o cinema americano sabia fazer muito bem. A primeira cena até aquele, acho que hoje não sairia nem tanto por causa do politicamente correto. Aquela coisa, ele devasta a Tecnonoir, o T-101. O 101 ele detona aquilo sem remorso. E a gente vê que o filme ele poderia ter datado visualmente. Visualmente ele poderia estar muito feio. A galera não tem mullet, que é aquele cabelo dos anos 80, só aquele punk, né? Um feito pelo saudoso Bill Paxton, né? Ele já foi, infelizmente. Mas você vê que os soldados não têm mullet, a polícia não tem mullet. Você vê lá que a primeira roupa de punk é muito feia. Aquela roupa lá é horrorosa, meu Deus. Mas depois que ele coloca a roupa preta, você sente o exterminador, você sente, cara, agora é o exterminador. O cara não vai dar mole para Sarah Connor. E você vê que a polícia, que é lá feita pelo Paul Enfield e o Lance Henriksen, aliás, o Paul Enfield era o único ator profissional, ninguém era profissional naquele elenco ali, era todo mundo amador, efeito especial, tudo ali era amador naquele filme. Era um filme assim, tudo ou nada. Era um filme exterminador que poderia passar batido na locadora. Eu falo locadora, quem já está aí com seus 30, 40, indo para 50, enfim, porque era o filme da locadora que a gente tinha que ver. Aí, aliás, a locadora que não tinha o Exterminador do Futuro não era a locadora para mim. O Mad Max já era difícil de encontrar. Não era toda a locadora que tinha. Agora, já o Exterminador era o filme obrigatório. E outro, o Alan Ellison, tem que falar para vocês também. Ele é o cara que faz aquele episódio que é considerado um dos mais bonitos do Jornada nas Estrelas, da cidade à beira da eternidade, que o Capitão Kirk se apaixona, ele volta no tempo com o Sr. Spock. O roteiro original foi cortado porque os tripulantes da Enterprise usam drogas. Isso está no quadrinho que foi lançado agora no Brasil, que é o roteiro original do Alan Ellison. Uma hora eu compro na promoção, mas enfim. Eu sugiro que vocês conheçam esse cara também. Aí voltando aqui ao Cameron. O Cameron sabe essa necessidade do confronto. Não vai ter misericórdia, como diria lá no filme dos comandos, né, do Joe Dante. E o Arnold, ele sabe construir um personagem muito econômico, muito, né, monossílabico, quase não sai, né? Fala pouco. É um cara que fala pouco. E eles não veem que isso é mais difícil de construir. É muito difícil você construir um personagem que só mexe, só dá um aceno, por um olhar ele já está te ameaçando. O jeito, e tem gente, não sei se as pessoas perceberam, quando o Arnold ele está montando as armas, ele limpa as armas, ele saca. Aquilo é coisa do exército. Quem serviu o exército sabe. Ele serviu o exército durante anos, o Arnold. Ele, em entrevistas, no livro que eu falei aqui no Reavaliando, ele falou que treinou várias vezes como é que seria limpar arma, como é que um exterminador agiria. Aquilo lá, quem é do exército, vai sacar aquilo muito bem. Até a cena do interrogatório, você pode ver o desespero, né? A Sarah Connor, ela fica na dúvida. Ela fica na dúvida, pô, será que o Kyle é louco? Será que ele não é louco? Será que eu devo confiar na polícia? E você vê que a polícia também é ineficaz, porque o cara, depois que o Dr. Silberman ele sai da delegacia, o Arnold faz a primeira aparição dentro da delegacia. Ele já está armando o ataque terrorista, se você olhar com bastante calma. Ele olha, ó, cadê a Sarah Connor? O policial com a maior ignorância, ó, rapaz, ela tá lá dando um depoimento, espera aí, não sei o quê. Ele analisa a sala, ele vê com bastante calma, ele vê, poxa, como é que eu vou atacar essa sala aqui e tal. Só que quem não viu o filme a primeira vez, não sabe que vai ter aquela consequência, como é que ele vai entrar. E no que ele vai entrando na sala, que ele é um ataque terrorista, ele não deixa de ser um ataque terrorista,
ele acerta o peito dos caras, ele acerta a cabeça dos caras, só que não mostra. É essa aí que é o negócio do Cameron. Ele vai com sangue no olho. Aquela sequência, quando ele vira os olhos, é uma ideia do Arnold Schwarzenegger. Ele sugeriu isso para o Cameron. Ó, quando ele estiver andando, ele vai virar o olho de lado. Não foi o Cameron gostou muito disso. O Michael Biehn fala em entrevistas que eles tinham uma parceria muito boa. O Cameron, o Schwarzenegger, eles trocavam ideia. Ó, o cara deve agir assim, a arma deve entrar assim, o ângulo deve ser essa, deve ser esse, deve ser aquele. O Arnold, ele fala em entrevistas que nunca viu um cara tão jovem como o Cameron entender tanto da parte técnica de cinema. Ele conhecia filmes raríssimos. Não é só o Tarantino, não. O pessoal conhece o do Tarantino. Mas os caras tipo Cameron, Robert Zemeckis também tem uma noção de cinema enorme. Eu falo de filmes antigos. Eles tinham essa nuance. E um cara que a gente também nunca fez um vídeo aqui é o Stan Winston. Stan Winston é um cara que eu admiro bastante. Morreu, né? Estava com câncer. Você vê aquela sequência gore, quando ele tira o olho, pá, não sei o que. Você vê o boneco, né, tal, e você vê ele se mexendo. Aí depois corta para o Arnold ajeitando o cabelo e tal, não sei o que. Mas é muito bem feito. Não é errado você pôr um boneco. Desde que o boneco apareça na cena, mas na outra sequência já vem um ator e que ela seja junta, que ela seja bem costurada, não é mal feito. Eu acho que foi isso que foi morrendo com o computador. O computador parece que foi colocando efeito atrás de efeito, aí foi perdendo aquele lance da surpresa. Aquela sequência do carro também que eu tenho que falar, da primeira perseguição, lembra muito a Operação França do William Friedkin. É praticamente igual. E o Michael Biehn também falou uma coisa que eu presto atenção. Quando ele está explicando a história do Exterminador, a história poderia ficar maçante, cansativa. Ela não fica. Ela fica mais interessante, que primeiro eles colocam aquela cena da adrenalina, os caras correndo e tal. E muita cena lá é o Arnold, né? Dublê não, aquela cena que ele pula no carro. Acho que se foi dublê ali foi pouca coisa, que depois ele bate, quando ele bate no vidro, ele joga um soco ali. Tem um negócio ali na mão dele para ele fazer aquele efeito. Aquilo é muito, muito bom. O problema, quem é muito jovem, na sessão que eu fui ver o Destino Sombrio, quem é muito jovem vai ver esse de 84, não vai se identificar, vai porque já está mais acostumado com os efeitos de hoje em dia, tal. Eu falo direto. Você tem que ver os efeitos antigos, é os efeitos antigos que você tem que ver. E você vê que é uma coisa que vai influenciar tanto. O Dia dos Mortos é um filme apocalíptico também, do George Romero. A diferença é que é zumbi, mas eles pegam sim aquele clima de fim de mundo. Isso aí o Cameron sabe falar muito bem, sabe fazer muito bem. E é um filme que você vai ver o Exterminador contra o Superman. Ele vai influenciar nos quadrinhos do Superman. Vai enfrentar o Predador, vai enfrentar o Alien. Ele é um filme que vai transitar bem entre as franquias. O problema que eu vejo do Exterminador 2 em diante é que o 2 é muito conclusivo. Eles não estão sabendo sair daquele fechamento do 2. É o problema que eu vejo. Mas voltando aqui ao filme original. A sequência também do caminhão, que lembra bastante a primeira sequência do Mad Max. O caminhão perseguindo a Sarah Connor, o Kyle Reese. E também é um filme que tem uma ternura, aquele romance. Kyle Reese vem do futuro, tá? Ele se apaixonou apenas por causa de uma foto. Depois em algum lugar do passado lá do Christopher Reeve, isso aí é interessante o Cameron jogar essas coisas. Mas são coisas que a franquia foi perdendo. Quando você pensa que o Terminator morreu, eu lembro quando eu vi isso quando pequeno, eu fiquei tão impressionado. Depois a gente vai olhando e a cena ainda tem um impacto enorme. Você vê o exoesqueleto vai atrás da Sarah Connor. Aí, quando tem aquele confronto do Kyle Reese com o T-101, que ali já é stop motion, ali já é uma coisa bem da Fantasy 2, que é a firma de efeitos especiais que tinha lá, Stan Winston, a galera que a gente tem que vai lembrar esse técnico aqui, que é o Ray Harryhausen, que nós abordamos no Reavaliando. O cara que todo mundo que manja de efeito especial começou com ele. E aquela sequência, quando ele está lutando, é praticamente a mesma sequência do Simba e a Princesa. Porque no Simba e a Princesa ele luta com um esqueleto, esqueleto normal. E no Jazão e os Argonautas também
Mas é a mesma sequência. Não sei. Depois você compara, se você tiver esse filme em casa, o Simba e o Exterminador. Você vai ver como são bem próximas, são bem parecidas. E até o final, pois o final dava aquela coisa. Pô, será que vai ter uma continuação? Fica muito em aberto. Fica muito em aberto. O 2 já vai ser pela Carolco, o 3 já vai lá pela Sony e vão indo por grandes produtoras. E um detalhe, o Arnoldão fala isso. O Exterminador é um filme que deu muito dinheiro. Mas ele só não deu mais dinheiro porque faltou marketing. Isso aí eu vejo no Exorcista. O Exorcista era para ter dado mais dinheiro se a Warner tivesse investido. A grande aposta da Orion foi o Amadeus. O grande ganhador de Oscar. Porque era filme de renome, né? Tinha que ir pro Oscar, para festivais. Do Milos Forman, que eu gosto. É um filme que inspirou o Forrest Gump. Tem gente que não sabe, não. Mas, enfim. E é isso, gente. Eu vou folhear para vocês. Essa que eu acho que eu nunca folhei aqui para vocês, ó. A sequência, quando ele invade a delegacia, depois que ele é frustrado o plano dele matar a Sarah Connor. E como é bem coordenada aquela sequência. Ali é uma sequência... A forma que ele mexe a arma, a forma como ele vai eliminando os policiais. Nossa senhora. A sequência muito famosa, né? Que é a capa. A sequência na Tecno-Noir. Curiosidades. Quando ele está mexendo no braço, né? Ele vendo se tem reparos ou não. Cenas do filme. Espero que vocês possam ver. Espero que vocês possam ver. O Arnold, né? Ele falando da ficha dele, que ele sempre quis ser político e tal. Quando ele era o Mister, aqueles halterofilistas que ele ganhava muitos prêmios. Quando ele ganha o governo da Califórnia, acho que é reeleição, ele fez o feriado John Wayne. Lá nos Estados Unidos tem um feriado John Wayne, pelo menos em Los Angeles. Não sei se funciona nos Estados Unidos todinho. Ele é muito fã do John Wayne. A filmografia do Arnold, o Predador, Comando para Matar, True Lies, Sexto Dia. A Linda Hamilton, que eu considero uma atriz muito, muito boa. É ela que dá... O que fizeram com ela no Destino Sombrio foi sacanagem, meu. Ela deveria voltar, mas não da forma que voltou. Aí eu fiquei muito contente com a Val dela, mas aquele roteiro, pelo amor de Deus. A filmografia da Linda Hamilton, que tem muito filme bacana também, mas tem muita bobagem. Isso aí é inegável. O Michael Biehn, falando do Michael Biehn aqui, que ele é um cara da ação, só que ele não é criterioso, ele pega muitas bombas. Ele pega diversas e diversas bombas. O Paul Wilfield, que está no Star Trek 2, Marte Ataque, ele faz um general mega caricato, mas no cinema ele fazia muita coisa caricata, mas no teatro ele fazia papéis de renome, rapaz. No teatro ele não fazia qualquer bobagem, não. James Cameron, quando ganhou o Oscar, ele era casado com a Linda Hamilton, né? Não são todos que sabem. Aliás, o James Cameron, quando ganhou o Oscar aqui no Brasil, o Arnaldo Jabor fica indignado. O Arnaldo Jabor, ele sempre foi relutante com o filme americano. Ele meteu o pau nesse Oscar no Titanic, no Homens de Preto, no Robin Williams, no saudoso Robin Williams. É porque o cineasta brasileiro ele tem essa rixinha boba. Ao Roger Corman, se você nunca viu essa fera, aqui está ele. Eu acredito que a primeira aparição dele aqui, acho que é no Frankenstein Unbound, Frankenstein Monstro das Trevas do Roger Corman. Se você nunca viu, está aqui a fera. A filmografia do James Cameron tem o Xenogênese, que é um curta onde dois astronautas enfrentam uma aranha gigante. É tipo Ray Harryhausen. O filme em 16 quadros. O guia, depois que ele faz aquela bagaceira na delegacia. Aqui é o Dick Miller, quando se vende as armas para... Ele nem paga, né? O pior é que o Terminator não paga. Ele não pagou a boate, ele não paga as armas. O bicho é pão duro, rapaz. Mas enfim, mais cenas do filme. Curiosidade, os efeitos especiais estão merece demais um reavaliando. A Terminatrix, que eu gosto, ainda é a melhor Exterminador depois do T-1000. Aquele Exterminador que jogaram no Destino Sombrio, nossa senhora. E aqui o DVD, que é o mesmo da MGM. Gente, é isso aí. James Cameron e Arnoldão. O Exterminador do Futuro, 35 anos. Esse eu gostaria demais que vocês passassem para outras pessoas. Perdão se o vídeo ficou um pouco longo. E ainda poderia ficar até um pouco mais longo, porque tem muita informação do Exterminador. Mas, como diria o Spielberg, os vídeos têm que ter pouca informação também, que o público não suporta. Mas, enfim. Muito, muito obrigado. Por favor, compartilhem, divulguem.
E até o próximo Reavaliando, meus amigos.